Mais uma vez estamos aqui para refletir sobre mais um episódio do Ministério de Jesus. E o tema de hoje é o primeiro milagre de Jesus. Então vamos lá mergulhar juntos nessa história que a gente encontra no Evangelho de João e que, olha, não é só sobre um milagre, mas sobre o comecinho de algo realmente monumental. O cenário é uma vilazinha, sabe? Caná da Galileia. Vamos imaginar um dos momentos mais felizes que uma comunidade pode ter, uma festa de casamento. Jesus, sua mãe Maria e os discípulos estão todos lá, como convidados, curtindo aquele momento de celebração, de comunidade, de alegria pura. A festa tá rolando solta. Tem música, tem dança, muita risada, sabe? Tudo parece perfeito. Mas, no meio dessa alegria toda, surge um problema, e não é um problema qualquer. É um que ameaça estragar a festa de vez e trazer uma vergonha danada para os anfitriões. E o problema é justamente esse. O vinho acabou. E, gente, numa festa de casamento daquela cultura, isso não era só um incômodo. Era uma verdadeira catástrofe social. A hospitalidade era uma honra sagrada e falhar nisso significava uma humilhação profunda para a família. A alegria da festa estava prestes a virar vergonha. E é exatamente aí que Maria entra em cena. Ela percebe a crise e, com uma calma e uma fé impressionantes, ela vai até Jesus. O que ela diz é muito simples. Eles não têm mais vinho. Percebe? Não é um pedido desesperado, é uma constatação, uma afirmação cheia de confiança na capacidade do filho dela. E a instrução que Maria dá aos servos, essa é a virada de chave. Ela não sabe o que Jesus vai fazer, mas a fé dela em quem ele é total, absoluta. Essa frase, fazei tudo quanto ele vos disser, se torna o eixo de toda a história. É um chamado puro à obediência, uma obediência que nasce da confiança. E pronto, com essa instrução, o palco estava montado para o extraordinário acontecer. Jesus responde ao apelo da mãe, não com um discurso, mas com uma ação que ia marcar o início dos seus sinais públicos, revelando quem ele era de verdade. A ordem de Jesus é bem específica. Ele aponta para 6 talhas de pedra bem grandes. É importante a gente notar que esses recipientes eram usados em rituais de purificação dos judeus. E olha, não eram as jarrinhas não, viu? Cada uma cabia uma quantidade enorme de água, o que só mostra a escala do que estava para acontecer. E as instruções são surpreendentemente simples. Primeiro, encham as talhas com água. Os servos obedecem na hora, enchendo até a boca. Segundo, agora levem um pouco ao mestre-sala. Imagina a fé dessa galera. Eles obedecem de novo, sem questionar, mesmo achando que estavam servindo só água numa festa que precisava de vinho. E o resultado é simplesmente espantoso. O mestre-sala, que era tipo o organizador da festa, prova aquele líquido e fica maravilhado. Não era só vinho, era um vinho de qualidade superior, muito melhor do que qualquer um que já tinha sido servido antes. A simples obediência dos servos, que nasceu da fé de Maria, resultou num milagre abundante. Então tá, qual é a grande sacada disso tudo? O que essa história realmente quer nos dizer? Porque claramente não é só sobre salvar uma festa de casamento. O Evangelho de João dá a dica de que esse evento tem um propósito muito, muito mais profundo. Vamos descobrir qual é? Pois é, este não foi um milagre qualquer, foi o primeiro. João o chama de o início dos sinais. Foi a primeira vez que Jesus manifestou a sua glória, que ele revelou publicamente quem ele era, sua identidade divina, através de um ato sobrenatural. A gente pode tirar daqui pelo menos 3 grandes lições espirituais. A primeira é sobre essa relação que não se separa entre fé e obediência, como a gente viu em Maria e nos servos. A segunda é sobre a natureza da provisão divina, que é sempre abundante. E a terceira, talvez a mais profunda de todas, é o poder da transformação. Vamos olhar cada uma delas com calma. O tema da fé e da obediência, ele é perfeitamente vivido ali por Maria e pelos servos. A fé de Maria a levou a agir, e a instrução dela inspirou os servos a obedecerem. Eles não precisavam entender o porquê de tudo aquilo, porque eles confiaram no quem. E essa é uma lição fundamental sobre como é a verdadeira fé. Em seguida, a provisão divina. Olha só, Jesus não só resolveu o problema, ele fez isso com uma abundância espetacular. Lembra daquelas 6 talhas de pedra enormes? Isso é um símbolo de que a provisão de Deus nunca é só o suficiente. Ela é superabundante, vai muito além das nossas necessidades e expectativas. E finalmente, a gente chega na transformação.
Esse slide aqui ilustra a essência do milagre. De um lado, a gente tem a água, que representa o comum, a purificação, a necessidade humana. Do outro, o vinho, símbolo da alegria, da vida nova, da abundância divina. Jesus não está só mudando uma substância. Ele está apontando para uma transformação muito maior, a capacidade que ele tem de transformar a nossa vida comum em algo extraordinário. E qual foi o resultado final de tudo isso? A glória de Jesus se manifestou. E o ponto crucial, o texto nos diz que, ao verem aquilo, seus discípulos creram nele. Esse primeiro sinal não foi só para os convidados da festa. Foi um momento decisivo que fortaleceu a fé daqueles que o seguiriam mais de perto. O apelo dessa passagem pode ser visto como um convite à fé incondicional em Cristo e à disposição para obedecer suas instruções. Assim como os discípulos creram após testemunharem sua glória, somos chamados a confiar em seu poder transformador em nossas vidas.